Boa noite. Enquanto a nossa próxima série expositiva não começa, eu pensei em falar com vocês sobre algo que, em parte, tem sido conversado nas aulas da escola bíblica, e esse mês na escola bíblica, e também tem sido alvo de discussão, de conversa no grupo de discipulado que nós temos com os meninos aqui. Então eu quero orar pela direção de Deus e logo em seguida eu quero fazer uma pergunta introdutória para vocês. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, desfrutarmos, Pai, da revelação que o Senhor deixou para nós, para conhecê-lo melhor e, consequentemente, nos conhecer melhor e assim, Pai, fazer a vontade do Senhor Criador. Isso nos dá uma alegria, Pai, que não tem medida. E nós te louvamos, Pai, e pedimos que tudo isso aconteça aqui hoje, transformando o nosso coração, melhorando a nossa mente, para apontar para a honra e glória do Teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. A pergunta é: você já se engajou em algum tipo de conversa intelectual que envolvesse a defesa da sua fé? A minha conversão ela aconteceu aos 17 anos, entre o ensino médio e a faculdade. Naquele tempo, eu tinha um grande interesse por saber navegar entre ciência e fé, a minha nova fé, cuja base de autoridade eu já entendia que era a Bíblia. Muito cedo na minha caminhada cristã, eu fui discipulado, e eu diria muito bem discipulado. E pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão que o maior benefício do meu discipulado nem foi ter todas as minhas perguntas respondidas, mas ver como a Bíblia precisava ser o centro da minha vida. E logo cedo na minha vida universitária, eu fui desafiado a colocar em prática o que eu aprendi sobre como navegar entre ciência e fé. Uma das minhas matérias no curso de Educação Física se chamava Aspectos Antropológicos da Motricidade Humana. E ela aconteceu no segundo período desse curso, com um dos professores que mais impactou o meu tempo na universidade. E depois dele ter apresentado num certo dia a sua vertente evolucionista do ser humano, eu disse que conhecia uma outra abordagem, que na minha abordagem eu incluía Deus. E apesar dele não ser cristão, ele me disse para preparar uma aula de 1 hora sobre a minha perspectiva e apresentar ao resto da classe na aula da semana seguinte. Foi desafiador, mas eu fiz isso. E o professor ele gostou muito, especialmente por ter encontrado em mim alguém com grande paixão por aprender e ensinar. E eu quero acreditar que eu coloquei uma pulga atrás da orelha dos meus colegas de curso. Você já teve alguma oportunidade assim? De dialogar ou debater de forma saudável e inteligível as evidências da sua fé? Se você é crente em Cristo e busca anunciar o Evangelho como lhe cabe, como nos é devido, então é bem provável que você já tenha experimentado algo assim ou ainda vai passar por isso. Meu irmão bem-aventurado, porque felizes são vocês, disse Jesus, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. Isso é Mateus, capítulo 5, versículo 11. Agora, muitas vezes o suposto crente, ele é perseguido, mas não por causa de Jesus, mas pelas bobagens e baboseiras que eles falam. E por se declararem evangélicos e a sociedade não sabe discernir a diferença entre aqueles que dizem ser evangélicos, acabamos todos nós no mesmo saco de farinha. E por causa disso, mesmo que seja de forma generalizada, a sociedade acaba olhando para o evangélico quase que como um ser não pensante. Mas por que a sociedade tem uma perspectiva dos cristãos evangélicos como alguém assim? Será que foi sempre assim? E a resposta é que nem sempre foi assim. Nem sempre os evangélicos foram taxados pela sociedade como não pensantes ou não razoáveis. Citando
J.P. Moreland, ele é o autor do livro em que baseio a mensagem de hoje. Nossa sociedade substituiu heróis por celebridades. Substituiu o caráter bem informado por um abdômen sarado. Substituiu a substância e a profundidade pela imagem e a personalidade. Às vezes nós vemos celebridades ou pessoas do governo, seja do Brasil ou de outro país, dando algum discurso. E eu especulo que é mais fácil a sociedade de forma geral, evangélicos ou não, saber o nome das grifes das roupas e o nome do maquiador e do cabeleireiro do que o nome do redator do discurso. Vivemos num tempo em que o nome da pessoa que escolhe as roupas dos jogadores de futebol é mais importante do que o nome do professor que ensina aquele mesmo jogador uma nova língua. Tenho certeza que até o pagamento desses profissionais é bem diferente. Quando pensamos na política, e eu nem quero ir aqui para o lado da bancada evangélica, nós sabemos que o povo evangélico e não evangélico não se aproxima das urnas como uma boa base de como o Estado deveria ser, mas com as emoções apontando para os possíveis benefícios que lhe foi prometido, muitas vezes falsamente prometido, pelo candidato que ele ou ela votará. Uma irmã aqui do nosso meio me contou que recentemente ela pegou um ônibus onde a conversa ali dentro girava em torno do quanto as pessoas receberam para ir até a urna e votar num determinado candidato nas eleições passadas. De novo, o que aconteceu? O que aconteceu para a sociedade nem sentir a diferença intelectual e crítica de crentes no Senhor Jesus e descrentes? Seria no mínimo interessante ter uma resposta simples, breve e bem certeira aqui. Mas ela não existe assim. Mas nós podemos tentar uma explicação, com base no que Jesus disse há 2000 anos, e foi registrado pelo apóstolo Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Uma tarefa da igreja é ser sal onde ela se encontra. Se a sociedade em que estamos parece não ter sal algum, então uma boa ideia de entender o que aconteceu é olhando para dentro da igreja. E estudando um pouco de história, não é difícil perceber uma mudança na cosmovisão. Atualmente a igreja parece ter ficado alérgica a qualquer atividade intelectual. Consequentemente, ela cedeu as suas cadeiras na mesa dos pensadores e deu lugar a uma cultura ateísta. Na prática, hoje em dia, qualquer atividade intelectual que considera a existência de Deus já é tida como um absurdo, como loucura. E nós devemos refletir nisso. Porque nós não queremos negligenciar o que Jesus disse ser o maior mandamento de Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Será que temos tido uma mentalidade cristã? Uma mentalidade que representa um verdadeiro amor por Deus? Será que de forma geral o evangélico brasileiro enfatizou demais as emoções e se esqueceu de pensar de forma profunda, crítica e inteligente para expressar o seu amor por Deus, que é o ser mais inteligente que existe? Olhando para a história recente, não é difícil de rastrear como perdemos a mentalidade cristã. No Brasil, muito do que nós temos de evangélico foi importado dos Estados Unidos. E por isso eu acredito que pensar na história deles, especialmente em duas atitudes que aconteceram no século XIX, nos ajuda a entender como perdemos e talvez ainda temos perdido a mentalidade cristã. A primeira delas é o desenvolvimento de um analfabetismo bíblico.
Se você é novo na fé, ou não teve a chance de estudar a história da igreja, ou mesmo dos Estados Unidos, saibam que houve um movimento evangélico que começou na Inglaterra no século XVI, mas ele também chegou aos solos americanos, cuja centralidade era purificar a igreja de tudo aquilo que era considerado desnecessário ou não bíblico. E esse movimento, logo pós-reforma, ele foi chamado de puritanismo. Foi uma época marcada por diversos homens e mulheres que prezavam por estudar profundamente as Escrituras. E, como consequência do entendimento que tinham, elas educavam seus filhos com muito zelo e profundidade, a ponto da taxa de analfabetismo em alguns estados americanos ser baixíssimas, ali no século XIX. Sendo que os filhos eram conhecedores de artes, de ciências e filosofia, tudo isso numa taxa altíssima. Afinal de contas, eles abraçaram a ideia que isso era uma forma de amar a Deus com a mente. Nessa época do puritanismo, foram fundadas diversas faculdades. E os pastores e líderes de igreja não eram somente uma referência de conhecimento bíblico ou alguém que cuidava da parte espiritual das pessoas. Eles eram versados em diversas áreas e as pessoas olhavam para eles como quem tinha autoridade intelectual. Um puritano chamado Cotton Mather, ele chegou a dizer que ignorância é a mãe da heresia. Mas foi na metade dos anos de 1800 que as coisas começaram a mudar. Algumas sementes plantadas algumas décadas antes estavam brotando. E George Whitefield, ele é um exímio pregador da salvação de Cristo, ele foi possivelmente, infelizmente, um dos plantadores dessa semente. Ele era anglicano e falava com uma excelente retórica e muita emoção. O que, gente, não é pecado algum. Porém, uma das marcas das suas pregações era o chamado por uma conversão imediata a Cristo. Ao contrário de conversões que tinham como base o estudo sistêmico e profundo, minucioso da Bíblia. Em outras palavras, tinha bastante emoção, mas muita pouca informação doutrinária. E depois de Whitefield, no século XIX, aconteceram alguns avivamentos importantes para a igreja, mas continuavam enfatizando os métodos de Whitefield. Pregações cheias de emoção, mas com pouco desenvolvimento do estudo bíblico. O historiador americano George Marsden, ele escreveu que o anti-intelectualismo foi uma característica do avivamento americano. E para que fique claro, não há problema algum em enfatizar a conversão dos ouvintes. O problema foi que os novos cristãos não estavam se desenvolvendo no conhecimento bíblico. Eles eram analfabetos funcionais da Bíblia. Eles não tinham uma intelectualidade bíblica, ou como eu estou colocando para vocês, não prezavam em amar a Deus com as suas mentes. E irmãos, se vocês não acham que isso é importante, que isso é algo sério, entendam que foi nessa época que nasceu algumas grandes seitas cristãs. Em 1830, o mormonismo. Em 1866, com menor expressão, a ciência cristã. Em 1884, os testemunhas de Jeová. Então, de certa forma, os avivamentos do século XIX, que tinham essa atitude de enfatizar a conversão imediata, influenciaram no enfraquecimento da mentalidade cristã, ou, em outras palavras, na intelectualidade do cristão. A segunda atitude que marcou o século XIX para entendermos como perdemos a mentalidade cristã que a Igreja de Cristo tinha, foi com a retirada evangélica, a saída dos evangélicos do núcleo social da sociedade como um todo. Com a pobreza do conhecimento bíblico e a incapacidade intelectual de refletir e aplicar as verdades bíblicas no dia a dia, as pessoas não conseguiam mais dialogar ou tinham dificuldade de viver com diferentes ideias. Por exemplo,
com o avanço das propostas dos filósofos o David Hume e Immanuel Kant na Europa, as pessoas começaram a ter uma nova visão sobre o papel da religião na sociedade. Hume, ele disse que, como não podemos experimentar Deus com os 5 sentidos, então ele não pode ser considerado dentro da esfera do que nós chamamos de conhecimento. Kant, ele já foi mais direto. Ele falou que se Deus não pode ser experimentado nos 5 sentidos, então Deus não existe. E essas ideias tiveram um tremendo impacto na Europa e posteriormente nos Estados Unidos. Pessoas perderam as suas convicções em Deus e começaram a olhar para a Bíblia não mais como uma revelação divina, mas como um livro religioso de ética. Além disso, na Alemanha começavam algumas críticas quanto à historicidade da Bíblia. Os milagres de Jesus, eles foram todos questionados. E a busca por um suposto Jesus histórico havia começado. Um Jesus que não estava fantasiado de milagres que foram adicionados na Bíblia pelos fãs de Jesus. Isso marcava uma nova época. Isso colocava em dúvida a importância de estudar história para compreender melhor a Bíblia e defender a fé. Em reação negativa e até equivocada, os evangélicos colocaram uma ênfase no papel do Espírito Santo para o entendimento da Bíblia, negligenciando um estudo sério, exegético, hermenêutico das Escrituras. O livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, também causou um tremendo impacto entre os evangélicos dessa geração. Para alguns, o livro colocava em xeque os primeiros capítulos da Bíblia. E para outros, até mesmo a existência de Deus. O que os evangélicos fizeram? Ao invés de responderem aos questionamentos da época, eles se retiraram da sociedade. Eles fizeram acampamentos fora da sociedade e lá eles permaneceram. Queridos, não se enganem. Os cristãos devem confiar no Espírito Santo às suas atividades intelectuais, mas isso não significa que não devam gastar nenhum suor mental na defesa da fé. Então, com tantos desafios na área intelectual, os crentes dessa época, eles preferiram fugir dos diálogos e debates e começaram a fomentar seus próprios seminários, suas próprias escolas. E com os crentes fora da esfera pública e acadêmica de debate ou do diálogo, as comunidades influenciadoras do pensamento humano cresceram sem uma perspectiva teológica sensata, bíblica. Assim, as ideias cristãs, elas se tornaram marginais. O cristão, ele não deve ser sal, ele não ficou mais, não era um sal que ficou preso dentro do saleiro. Como crentes de uma cosmovisão, nós brasileiros, crentes de uma cosmovisão evangélica americana, nós também colhemos os frutos das sementes que foram plantadas nessa época e muitas vezes repetimos o plantio. Não somente nos retiramos da esfera pública da sociedade, como também paramos de estudar as Escrituras com profundidade e seriedade, que o nosso Deus merece e nos orienta. Amá-lo de toda a nossa mente. A perda da mentalidade cristã, ela explica a mixaria do impacto cristão no nosso tempo e da nossa sociedade. Em outras palavras, a nossa falha em amar a Deus como Ele merece, de toda a nossa mente, impacta a eficiência dos nossos esforços em apresentar um evangelho que é muito diferente de uma fábula ou de um mito. Mas a sociedade não sabe a diferença disso. E é possível, infelizmente, que nós estejamos tão acostumados com a falta de amor ao nosso Deus com as nossas mentes, que nem mais percebemos o impacto da falta de intelectualidade entre os evangélicos. Por exemplo, a má compreensão da relação entre fé e razão. Já perceberam como muitos olham para a fé como um salto cego da nossa vontade? Como se fosse algo independente da razão? Como se fé fosse uma escolha sem evidência alguma daquilo que nós acreditamos?
Pelo contrário, uma fé bíblica é baseada na razão, é a habilidade de agir em conformidade com a natureza do reino de Deus, é o poder de confiar naquilo que nós temos motivos para acreditar como verdade. Uma das razões para eu crer em Cristo é porque eu enxergo que há evidências suficientes para entender a Bíblia como verdade. Tem um livro cujo título é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu não tenho. As evidências que eu enxergo apontam para um Deus. E eu acredito que vocês creem em Cristo porque pensam que isso é razoável. Ou seja, há razão para confiar nele. É possível que você já tenha escutado de alguém que se Deus pudesse ser provado cientificamente, então não haveria espaço para a fé. Se essa ideia estivesse correta, então nós deveríamos orar para que as evidências que existem na natureza e na Bíblia sumissem ou fossem refutadas, porque assim haveria mais espaço para a fé. E não é assim. Uma outra característica do impacto do anti-intelectualismo nas igrejas é a divisão entre uma vida secular e uma vida consagrada a Deus. Para muitos, a religião é algo pessoal, privado, e tem um foco no como eu me sinto. Aqui não é lugar de eu usar a minha mente. Aqui é o lugar de eu usar o meu coração. Quando tomamos isso como verdade, acabamos objetivando, por exemplo, a nossa escola bíblica e os nossos sermões, muito mais em como as pessoas se sentem, do que no amadurecimento intelectual para amar a Deus de toda a nossa mente. É muito mais fácil encontrar workshops para cristãos e empresários que enfatizam a vida devocional, o compartilhar do testemunho pessoal e coisas assim, do que workshops sobre o entendimento da economia moderna com as lentes da Bíblia, ética no trabalho, relacionamentos entre os empregadores e os empregados e coisa desse tipo. Quando temos uma mentalidade dicotômica, esse secular versus sagrado, nós acabamos incentivando os nossos filhos a estudarem numa faculdade para que tenham um bom emprego, ao invés de incentivá-los a estudar para aprender um meio de como servir a Deus enquanto nesse mundo. O cristianismo de uma pessoa não está somente nos domingos, durante o tempo de comunhão em igreja. Ele permeia tudo o que o Filho de Deus pensa e faz. E é por isso que devemos instruir as nossas crianças quanto aos desafios intelectuais que elas terão, especialmente na faculdade. Mas uma outra característica do impacto do anti-intelectualismo nas igrejas é uma visão anêmica de missões. No meu tempo de pós-graduação nos Estados Unidos, eu tive a chance de conversar com o presidente do seminário. E eu conversei com ele sobre uma suposta necessidade. Eles às vezes conversavam de enviar americanos missionários para plantio de igrejas. E eu fui falar para ele que não achava que no Brasil precisava de missionários americanos para plantio de igrejas. Mas eu disse para ele que o Brasil precisava de professores para ajudar o brasileiro a pensar mais profunda e biblicamente os desafios do dia a dia. De certa forma, o que eu estava dizendo é que precisávamos de professores capazes de nos ajudar a amar o nosso Deus de toda a nossa mente. Missionários devem olhar para as necessidades de seu público-alvo de forma integral e não somente espiritual. Muitas vezes, as pessoas alcançadas pelo Evangelho precisam de preparo intelectual para dar sequência ao trabalho missionário. E com isso no contexto, J.P. Moreland ele escreveu: se os evangélicos valorizassem mais a mente, contribuiríamos mais para o desenvolvimento de liderança intelectual em todo o mundo. Falando no contexto de missões e do preparo desses missionários. Agora, uma outra característica que infectou a igreja por causa do anti-intelectualismo foi a criação de um evangelho irrelevante.
Hoje em dia é muito comum pessoas compartilharem o evangelho mirando alguma necessidade que o evangelizado tenha. Se a pessoa quiser ser um pai ou uma mãe melhor, ou se a pessoa quiser deixar vícios ou a depressão, a pessoa precisa crer em Cristo. E ainda que isso seja verdade, essa abordagem, ela bate de frente com inúmeras pessoas que não reconhecem ou não entendem Cristo se encaixando nessas necessidades. Isso tem um pouco a ver com a questão de sentimento, ao invés de razão. E a quinta e última característica, com certeza essa lista aqui ela não é exaustiva, mas nos dá um bom exemplo do que eu quero dizer, que infectou a igreja por causa do anti-intelectualismo, é a falta de coragem para combater as ideias ateístas da nossa cultura e sociedade. Evangélicos, de forma geral, por terem cessado ou diminuído drasticamente o estudo sério e profundo das Escrituras, deixaram de se desenvolver intelectualmente na palavra e, consequentemente, de se munirem com argumentos bíblicos para enfrentar a mentalidade ateísta da nossa cultura. E isso também os levou a ter uma postura covarde. Deixaram de responder e disputar as ideias que ignoram qualquer possibilidade da presença de Deus como seja protagonista ou coadjuvante na história. A questão é, se ele está presente, isso não presta, isso é loucura, isso é idiotice. Nessa última sexta-feira, antes de ontem, eu tive a oportunidade de dar uma aula numa igreja evangélica aqui da cidade. O tema era evangelização. E no dia seguinte, eles foram colocar em prática o que eles aprenderam, não somente da minha aula, mas de outros professores na questão de evangelização. Quando as pessoas, e aqui especificamente cristãs, aprendem mais sobre a sua fé, o porquê da sua fé e como compartilhar a sua fé, elas adquirem coragem para testemunhar e se engajar em debates ou diálogos. Alguns de vocês são especialistas no trabalho que vocês desenvolvem. E vocês não têm medo algum de ter uma boa conversa num assunto que você domina. Não é diferente, ou não deveria ser diferente com a nossa fé. Quanto mais a entendemos, mais apurada fica a nossa mente. E, consequentemente, nosso amor por Deus e a coragem de testemunhar dele aumentam. A infeliz mentalidade sobre a intelectualidade na igreja é um dos fatores que contribuíram ou facilitaram para que hoje vivêssemos num dos tempos mais ateístas da história humana. Notem como é difícil, por exemplo, vemos cristãos maduros em posições de influência intelectual nos círculos de maior produção cultural. A universidade, a mídia e o governo. Percebam também que nenhum desses círculos persegue a igreja, desde que a igreja fique no seu cantinho, cantando para si mesma, ensinando somente os seus. Nossa falha em amar a Deus de toda a nossa mente, nesse caso, também pode ser visto na nossa atitude em relação às verdades bíblicas. Por exemplo, nós lemos as bem-aventuranças e dizemos que a entendemos. Mas nossa prática refuta as nossas palavras. Se somos bem-aventurados, ou seja, se somos felizes por sermos perseguidos por causa de Cristo, se somos felizes por sermos zombados por causa do nosso Salvador, então por que temos de ter medo em testemunhar da nossa fé e espalhar as verdades bíblicas para além dos muros da nossa igreja e das nossas famílias? Sendo assim, como amar a Deus de toda a nossa mente em meio a uma sociedade como a qual vivemos? Como é que podemos influenciar a nossa família cristã em Cristo a honrar a Deus e ser sal nesse mundo? De novo, não há uma resposta fácil e simples aqui, mas existe sim algo bem claro.
Nós devemos nos dedicar a aprender de Deus, pela Bíblia e pela criação, para que Cristo seja desenvolvido em nós, como Paulo disse à igreja da Galácia, no capítulo 4, versículo 19. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando por outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Nós precisamos acreditar e aprender que a sabedoria de Deus é infinitamente maior e melhor do que a sabedoria do mundo. Um cristão maduro não é exatamente uma pessoa inteligente, é uma pessoa biblicamente inteligente e que, consequentemente, tem também a sua mente como dispositivo de amor por Deus. É na palavra de Deus que encontramos tudo o que precisamos para viver uma vida que sabe navegar esse mundo com a cidadania celestial, que por causa de Cristo, nós, aqueles que creram nele, temos. Ele morreu pelos nossos pecados, e quando cremos nisso, nós ganhamos essa cidadania que nada ou ninguém é capaz de nos tirar. Sabedoria não nasce do nada. Ela começa pela disposição do nosso coração em querer aprender do Criador. Passa pelo estudo do livro-texto da nossa vida diária. E ela termina na aplicação disso no cotidiano da nossa vida. Seja em casa, seja no trabalho, seja no carro, seja na roça, seja aqui na igreja. Tudo isso guiado e influenciado pelo Espírito Santo. Essa sabedoria nos faz olhar para o passado e analisar de forma crítica os erros e os acertos dos nossos irmãos. E implora para que não cometamos os mesmos erros. Ou seja, essa sabedoria, ela desperta a nossa mente para amar a Deus da melhor forma que nós conseguimos, demonstrando esse amor, obedecendo o nosso Senhor. Jesus disse: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Somente com a aquisição da sabedoria de Deus é que estaremos preparados para enfrentar uma das maiores crises do nosso tempo enquanto igreja. Vivendo numa sociedade que já descarta qualquer ideia que cheire a religião. Eu adoraria que fôssemos uma comunidade, que nos tornássemos uma comunidade conhecida por valorizar a inteligência, que preza por exercitar a mente e possui um ambiente seguro para os adultos e para as crianças fazerem as mais diversas perguntas. Uma inteligência que nos leva a considerar a necessidade daqueles que precisam de ajuda e estão perto de nós. Uma inteligência que acolhe pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos. Uma inteligência que verdadeiramente demonstra amor pelo Senhor Jesus e coragem na proclamação das boas novas. Uma inteligência que agarra as oportunidades de termos conhecimento. Agarra. Ricardo. Gilson. Beto. Agarra. Só que a verdade é que nem todo conhecimento é assim tão simples. Tem que ser com cuidado. Senão, quebra. Não é, Ricardo? Com cuidado. Porque nem todo conhecimento... Vai lá, Galo. Beto. Rogério.
Gente, a gente não deve agarrar o conhecimento como a gente agarrou a bolinha de totó. Fácil. Se cair não acontece nada. Pá! Você pega. A gente tem que agarrar o conhecimento como a gente agarra esses ovos. Com cuidado. Porque dependendo de como você pega ele te infecta se ele não for um conhecimento verdadeiro. E que nós, enquanto igreja, a gente conheça a verdade, a gente aproveite as oportunidades de ensino que nós temos. E que à medida que vocês e todos nós crescemos em Cristo, a gente tenha o discernimento de avaliar até o que a gente escuta lá fora a respeito de Deus. Porque a verdade, o nosso desejo deve ser que aqui não seja o único lugar para aprender a verdade, mas em cada conjunto onde tem cristãos junto ensinando as Escrituras. E eu quero orar com vocês, para tanto nós, enquanto Igreja Fonte, mas também outras igrejas, ensinem a verdade e despertem em cada um de nós o desejo de amar a Deus de toda a nossa mente. E, consequentemente, para anunciar ao mundo o nosso amor por Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de termos a Tua palavra em nossas mãos e sermos abençoados com a verdade que o Senhor revelou a nós. Nos incentive, nos encoraje, Senhor, nos dê um empurrão para valorizarmos a inteligência, para valorizarmos a mentalidade cristã e termos uma vontade que busca conhecê-lo com profundidade, com intimidade, Senhor. Queremos saber mais do Senhor. Nos dê essa sede pelo conhecimento da Tua palavra, pela sabedoria que o Senhor tem à disposição para nós. Nós fazemos isso, Pai, como ensina Tiago a respeito de ter o desejo de ser mais sábio, e o Senhor prometeu que daria essa sabedoria. Nos ajude enquanto comunidade, enquanto Igreja Batista Fonte, Pai, a amar o Senhor de toda a nossa mente. Ajude, Pai, outras igrejas ao nosso redor, Pai, no mundo todo, a terem uma mentalidade cristã, a valorizar a inteligência que o Senhor nos deu, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.